Mas eu fico feliz que as discussões saiam um pouco de campos do tipo direita, de costumes, lacração, ou que vá para questões materiais. Não, obviamente, questões materiais ligadas a ideias equivocadas, que é onde a gente começa essa live aqui. Se você for falar que achar este projeto do PSOL uma bosta, é uma opinião polêmica, aí você me desculpa, cara, isso quer dizer que estamos todos insensatos, porque o projeto lá é uma bosta. Então você vai falar, antes de qualquer coisa, ah, não, Renan, o que você acha do projeto da Erika Hilton, daquela campanha do VAT, não sei o quê? É uma bosta. Várias vezes já me mandaram superchats aqui pra me perguntar sobre isso. Ah, não, vai falar de... Cara, eu acho que esse assunto, essa proposição não é séria, porque qualquer proposição hoje, num país em que as pessoas estão pobres, as pessoas estão vivendo na informalidade, que para você se sustentar para além dos auxílios do Estado, além de ganhar pouco, você precisa trabalhar muito, imaginar que reduzir carga horária, justamente num emprego CLT, que é aquele formalizado, não é o caminho, infelizmente. Não é o caminho. Se a gente falar aqui na letra fria da lei. Ainda mais se os caras propondo um regime 4x3, ou seja, a pessoa trabalha 4 dias por semana e folga 3, isso no CLT, isso para todas as categorias, porque isso seria uma alteração no artigo 7º, depois, pega ali, Riso, eu cheguei a postar esse print, acho que é no artigo 7º da Constituição, que é em si uma loucura. Imagina você pega uma fábrica brasileira que já não é produtiva, que já não tem tecnologia, cuja mão de obra, desculpa, não é mais uma mão de obra barata, não é. Você vai pegar isso aí e você ainda vai reduzir um dia útil de trabalho, achando que é uma grande sacada. E aí reduz a semana de trabalho para... Aqui, ó. O último. Ó. As mesas da Câmara dos Deputados do Senado Federal, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional, artigo 7º. Né? Aí seria ali o inciso 13º. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais, ou seja, sai de 44 para 36 horas. É isso que está sendo proposto pelo PSOL. É isso que está sendo proposto, que as pessoas falam, você não está apoiando esse projeto. Não vamos apoiar esse projeto, mas de maneira alguma. Então, antes que as pessoas venham falar qualquer coisa, isto aí que está sendo proposto, esse projeto de lei que está na mesa, ele é uma tranqueira. Ele é uma tranqueira. Só que ele, enquanto tranqueira, foi construído por um cara do PSOL que concorreu para vereador, teve coisa de 30 mil votos no Rio de Janeiro e mostrou um caminho pro PSOL, que é o caminho do... Gente, e se a gente tentar falar de outros assuntos que não anos? Foi basicamente isso que eles descobriram, né? Vamos falar de outro assunto que não anos. E, cara, eles conseguiram bombar o assunto, fazer com que o assunto cresça e chegar em pessoas do mundo real. Tanto que eu com certeza verei pessoas aqui que nos acompanham e nos seguem, achando que a proposição do PSOL é sensata. E se alguém acha que essa proposição do PSOL é sensata, você me desculpa, você vive em Nárnia. Você vive em Nárnia. Essa proposição do PSOL de 3 dias de folga obrigatório com semana de 36 horas, isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira, isso não pode ser levado a sério. Ainda mais no momento atual do Brasil. Ainda mais no momento atual do Brasil. A gente precisa sempre lembrar, o Brasil é um país pouco produtivo, com uma educação horrível, com uma população com uma escolaridade baixíssima, com o sistema nosso de educação péssimo, com todos os gargalos possíveis e imagináveis em termos burocráticos, em termos de entraves para obtenção de dinheiro, com juros que são altos e continuam sendo altos, ou seja, com energia cara e pouco disponível, basta ver que você tem queda de energia o tempo todo, com infraestrutura rodoviária horrorosa, ou seja, produzir e trabalhar aqui, qualquer tipo de atividade econômica brasileira não é competitiva, a nossa produtividade é baixa, a qualidade da nossa mão de obra é baixa, nós estamos muito pobres, boa parte da população tem que ser bancada através de auxílios e bolsas, aí você vai pegar o pouco que nós temos de atividade produtiva formal e você vai ficar dificultando esse tipo de trabalho. Me parece a ideia mais absurda. E me parece, e esse é o problema, tá? Que nós ficamos nos comparando com países europeus, países de primeiro mundo, e esquecemos, infelizmente, qual é a nossa posição no mundo, que é uma posição horrorosa, que são decisões erradas que o eleitor brasileiro tomou ao longo da sua vida, decisões estúpidas, tocadas por homens públicos fracos e estúpidos, que nos legaram a uma situação horrorosa. Então nós estamos numa situação horrorosa, de muita pobreza, e nós somos um país muito pobre, um país profundamente favelizado, com todos os problemas que a gente já listou, e que agora quer discutir diminuição de carga horária. Ora, meus amigos, quem está discutindo isso é quem já cruzou a arrebentação. Nós somos um país em desenvolvimento que não está se desenvolvendo mais. Tá? Então, assim, alguém precisa dar um choque de realidade, mandar a realidade aqui, antes que as discussões fiquem, vamos dizer, no campo da
loucura no campo da abstração. Tá assim, o papo no campo da abstração não vai rolar. Se a gente for ficar falando de um Brasil ideal, não, porque vai cair. As pessoas prevendo, tá? Eu vejo gente comentando, não, porque a produtividade vai aumentar. Onde que a produtividade vai aumentar? Assim, vocês sabem quais são os negócios mais impactados por isso? Tirando alguns negócios que são grandes, vou dar um exemplo, hospitais, etc. A maior parte são os maiores empregadores do Brasil, que são os pequenos e microempreendedores. Que esses são os grandes contratantes no Brasil. Esses são negócios que não dispõem de muito crédito, que estão, inclusive, com grandes problemas de operação, que vão ter aumento de impostos, porque o setor de serviços vai sofrer aumento de impostos com essa reforma que teve, que, volto a colocar aqui, contam com um tipo de trabalho que é necessariamente formalizado na maior parte dos casos. Eu tô falando de padarias, tô falando de restaurantes, tô falando de botecos, bares, tô falando de todo tipo de loja, e que não podem, eu volto a colocar aqui, dadas as circunstâncias da economia brasileira, não podem ter eles, enquanto os maiores empregadores do Brasil, a sua vida tão atrapalhada. E assim, o Estado fica atrapalhando a vida deles. Existe essa relação, especialmente para quem tem esses negócios que contratam extensivamente as pessoas. O tal do regime 6x1, ele já existe há décadas e agora ele está sendo chamado, volto a colocar aqui, de escravidão, inclusive pessoas de direita. Não, esse regime é uma escravidão. Veja só, eu acho que é bom para todo mundo, por exemplo, que o trabalhador possa tirar 2 dias para descansar. Acho que é melhor mesmo. Há muitos setores na economia em que as pessoas folgam folgam sábado e domingo. Isso é normal. Aqui no escritório, por exemplo, a gente não precisa ter trabalho presencial de sábado e domingo, mas por muitas vezes teve trabalho presencial de sábado e domingo, sim. Depende das circunstâncias. Por vários momentos na história do MBL a gente teve trabalho presencial pelo menos de sábado. Hoje em dia não precisa tanto. Mas em outros lugares, outros negócios necessitam. Vou dar um exemplo. Uma loja ou um restaurante popular, ele precisa ficar aberto praticamente todos os dias da semana. E aí você vai ter regimes de contratação que, dado a formalização, dado essa questão da CLT, eles acabam apelando para o 6x1, que é a divisão da carga de total de trabalho de 44 horas em 6 dias diferentes. Isso existe? Isso poderia ser diferente? Ora, se a gente não dependesse da CLT e tivéssemos um tipo de trabalho que é o padrão, qualquer brasileiro que mora fora do Brasil pode colocar aí no chat, que é o modelo de contratação por hora trabalhada. Você vai, por exemplo, o brasileiro vai para os Estados Unidos, vai trabalhar no McDonald's, vai para a Europa, vai trabalhar em qualquer lanchonete. Você chega lá pra lanchonete, se apresenta, o cara fala, olha, aqui tá minha escala de trabalho. Eu tô precisando agora de alguém pra fazer o horário das 3 às 5 num sábado, das 9 da manhã ao meio-dia no domingo. Você pode? Ah, posso. Aí ele te contrata por hora e o salário é pago por hora. Com essa flexibilização, você pode ter, por exemplo, pessoas que trabalham durante a semana no regime 5x2 e a empresa contratar, por exemplo, jovens que podem fazer o trabalho fracionado no fim de semana. Agora, alguém aqui quer falar sobre trabalho por hora e fracionado? Como é nos principais países do mundo e que facilita a inserção do jovem no mercado de trabalho, a formatação de maneiras de trabalhar, de ciclos de trabalho diferenciados para uma pessoa. Às vezes o cara ele estuda num determinado horário, mas ele pode trabalhar em outros horários. Aí ele trabalha num restaurante, num bar aqui, e depois ele faz um Uber ou entrega alguma coisa. O cara compõe. É isso que acontece na maior parte dos países desenvolvidos. E em desenvolvimento também. A gente tem esse método da CLT que gera esse engessamento absurdo. Esse engessamento faz com que você fique preso. Que aí pra você, por exemplo, vamos supor que você obrigue, não possa ter a pessoa trabalhando no seu estúdio. O que a empresa vai fazer? Ela vai ter que contratar mais uma série de funcionários para poder substituir aquilo. Quando é um aumento fica um aumento desproporcional de gastos com mão de obra. Eu vi gente propondo assim, não, mas e se fizer uma hora extra? É que não é hora extra, pessoal. Hora extra significa, literalmente, horas extra de trabalho para além das 44 horas semanais. São horas extra de trabalho para... Aí você quer o quê? Que pague um adicional? Em todos os casos que as pessoas estão tratando nesses termos, é uma transferência de recurso do pequeno e médio empresário, também vai para o grande, mas esse sabe se defender, tem lobby, e esse dado que os grandes empresários brasileiros trabalham com oligopólios, repassa o preço para o consumidor, isso vai virar inflação, ou... no caso do pequeno empresário, você acha que você vai transferir a renda dele para os funcionários. Não vai ser isso, porque muitos vão fechar, muitos não vão se adequar. A economia é um negócio dinâmico. E não tô falando assim, vai ser uma catástrofe. Não, cara, você vai ter as consequências negativas de você estar esfolando quem trabalha e produz, apertando com uma legislação cada vez mais restritiva. Essa é uma discussão, eu volto a colocar, que não é uma discussão para crianças.
Porque a gente está falando aqui do Brasil, que é um país, a gente precisa colocar aqui, com baixíssima produtividade, é um país em que grande parte da população, e esse é o ponto mais interessante da discussão, não está submetido a essa discussão. A grande parte da população não está submetida a essa discussão. Ela está submetida à seguinte situação, uma informalidade quase total e completa, gente que vive para além inclusive da economia metrificada, gente que vende um produto aqui, ali, é o vendedor do bolo de pote, é a mãe que cozinha e vende o negócio para fora, o cara que entrega a marmita, bicos e vendedores ambulantes. Essas pessoas, qual é a escala de trabalho delas? Elas não têm, elas estão tentando sobreviver. Aí você tem todo mundo que é PJ, você tem os pequenos empreendedores, você vai somar aí gente que trabalha com aplicativo, você tem toda uma economia para além da CLT. E essas pessoas, vocês sabem quais são as escalas? Sabe qual é a escala de trabalho do motorista de Uber? Ninguém tá tratando disso. Estamos falando de uma coisa um tanto quanto específica. Então, assim, o Kim já tratou disso, a gente estava comentando de ter um projeto para tratar desse tipo de assunto de uma maneira racional. Falar apenas em, vou penalizar pequenos e médios negócios sem nenhuma contrapartida, porque agora esse tema foi transformado num cavalo de batalha, é penalizar quem não deve ser penalizado. Definitivamente. Agora, flexibilizar, eu acho sensacional. Flexibilizar um mercado de trabalho brasileiro para ficar os modos americanos, que esse tipo de discussão é uma discussão menor, especialmente para as pessoas que, volto a colocar aqui, que estão iniciando suas carreiras ou que trabalham em ofícios de baixa remuneração, eu acho que é mega necessário. E aí é o seguinte, a direita tinha que levar essa conversa para estes termos. Porque se a conversa ficar nos termos de briga patrão contra funcionário, e penaliza um aqui, não sei o que. Esquece, vocês estão jogando o jogo da esquerda e vocês estão tocando uma agenda da esquerda que ela levantou e ela tá colocando aqui, junto com os com os bodes nas salas dela ali, um negócio de 4x3, 36 horas semanais, uma velha agenda de redução de carga de trabalho que a esquerda sempre propôs, dentro agora dessa brincadeira. Então, vocês me desculpam, se vocês querem levar a discussão nesses termos, nós não vamos levar. A gente tem que levar dentro da outra lógica que eu coloquei aqui, que é da flexibilização. E a verdade é o seguinte, a tal da CLT, nesse sentido, tá caindo de maduro. Vocês vão, na prática, se uma coisa dessas passa, e o Lula tá falando em querer passar, vocês vão jogar as pessoas na informalidade, porque basicamente os negócios não vão ter como contratar em outros métodos, se não houver uma flexibilização. Não havendo uma flexibilização em outros meios. E aí entra uma outra coisa que eu acho que é um negócio bem interessante. Eu acho que a vida urbana, a vida de um trabalhador urbano mal remunerado, numa cidade como São Paulo, numa cidade como Rio, numa cidade como Belo Horizonte, ela é horrorosa. Ela é horrorosa. Mesmo para quem mora em lugares centrais já é difícil. Imagina você ser um trabalhador com uma remuneração baixa, que você mora numa periferia da cidade, aí você vai trabalhar, por exemplo, numa loja. Você é uma mulher, você vai trabalhar numa loja de roupa, numa região mais central da sua cidade. Você pega 2 a 3 conduções, debaixo de sol, num calor do cacete. Você mora longe, você vai ganhar pouco. Então você vai gastar boa parte do teu dia no trânsito, indo e voltando. Você vai ganhar pouco. Tua vida é uma desgraça. Tua vida é uma merda. Você não consegue fazer algum tipo de estudar algum negócio, fazer... Sim. É uma desgraça. E você, para você poder se manter, você tem um método de contratação que vai comprar as tuas horas do teu mês de uma maneira inteira, que é o método CLT. E nessa divisão, se a loja também quer ficar aberta, você tem que entender que a loja não é vilão nessa história toda, a loja, o restaurante, o bar, qualquer coisa, eles vão precisar se adequar, fazer o regime de contratação dele dentro do regime que é CLT. Essa pessoa que vai trabalhar, passa o dia inteiro dela, horrível, chega, trabalha e volta para casa dela, cansada, vai voltar no sábado, depois o que vai fazer? Vai arrumar as coisas da casa dela, no domingo vai ter um dia livre com a família, essa pessoa vai ficar cansada. Então é sim um tipo de vida penoso. E é um tipo de vida penoso porque a vida urbana num país pouco produtivo, pobre, sem investimento em infraestrutura como o Brasil, ela é penosa. Essa pessoa, vamos contar os outros percalços que a turma do PSOL não vai lembrar. Essa pessoa também indo pro trabalho, pode ser que roubem o celular dela. Essa pessoa paga impostos escorchantes na hora de comprar os produtos mais básicos de sustento dela. Porque nós temos um sistema tributário que penaliza o consumo. Então a pessoa gasta quase toda a renda dela com consumo, ela vai se ferrar ao longo do processo. Essa pessoa, ao longo do dia dela, vai passar por um sistema de transporte que quase não é discutido no Brasil, as modalidades de contratação.
Porque há um debate interditado sobre como funciona essa questão de empresas públicas de ônibus, empresas de transporte, etc. Quase em nenhum lugar do Brasil, tirando São Paulo, um pouquinho o Rio, essa pessoa vai dispor de metrô. E quando tem metrô, o metrô quase sempre está abarrotado. Então, não é só a escala, a vida da pessoa inteira é uma desgraça. E por que essa vida é uma... Porque nós, e esse é o ponto, estamos vivendo num país que é absolutamente pobre. Pobre, com baixa produtividade. A gente precisa sempre levantar, a produtividade de todo mundo ali é baixa. Com infraestrutura horrorosa, com insegurança jurídica. E aí, dentro desse contexto todo, levantam uma pauta que fala, tá aqui, ó, esse é o grande problema. Não é esse o principal dos problemas. E se tem gente aqui querendo fazer, que eu vi gente querendo fazer campanhazinha, você me desculpa, ou você é um manipulado, ou você é uma pessoa que nos acompanha e você não vai pautar a gente. O nosso trampo será bem claro, já que esse assunto cresceu, e é bom que cresça para que a gente não discuta só sexo dos anjos e discuta coisas materiais, nós vamos vir com o nosso tipo de proposta, que envolve necessariamente flexibilização, porque no mundo desenvolvido e no mundo em desenvolvimento, esse tipo de trabalho simples, que essa trabalhadora que vai trabalhar na loja está, vamos dizer, envolvida, esse é o trabalho justamente flexibilizado. Esse é justamente o tipo de trabalho que ela consegue compor de uma maneira mais simples, que o lojista consegue compor de uma maneira mais simples. E você não precisa desses regimes extensivos de contratação. Porque não é necessário para a empresa. Ali, na verdade, lá, deixa eu comentar um negócio, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem um regime, no fim do dia, até para indústrias ou pequenas indústrias, que você consegue fazer composições de horário de carga de trabalho. Obviamente existem acordos sindicais lá, especialmente em determinados estados, com determinados setores, que você tem algum tipo de rigidez. Mas até para a parte industrial, você tem flexibilidade. Aqui, nem na parte de serviço, o serviço mais simples com valor mais baixo, agregado, você não tem essa flexibilização. E a ausência de flexibilização faz com que o contratador não tenha meios. É basicamente isso. O Gabriel Guedes falou, agora imagina um cara que presta serviço para esse cara e trabalha de segunda a sábado, sofrendo para chegar e voltar ao trabalho e ganhando um salário mínimo. Esse já era. É exatamente, esse é um ponto. Está tão penoso ser um trabalhador num país de baixa produtividade que a pessoa tem uma jornada de trabalho duríssima, cruza, vai e volta na cidade dela com transporte público horroroso, risco de assalto, tudo aquilo lá, e ganha pouco. A questão é entender por que ganha pouco. Por que ganha tão pouco? Por que nossa economia é tão pobre? Porque se você dividir o PIB por todos os habitantes do Brasil, a renda per capita que nós vamos ter não é alta. Que é aquela lenda que as pessoas têm de que nós somos um país rico, isso é mal dividido. Não é, nós não somos um país rico. Nossa renda per capita ela é baixa. E mais, ela é baixa e altamente concentrada. Na verdade, assim, 1% do Brasil, se eu não me engano, tá, o Brasil é um dos países de longe mais desiguais do mundo. 1% do Brasil, ele congrega, se eu não me engano, mais de 40% do PIB. Eu acho que mais de 45% do PIB. Então não é só que sobra, que a divisão da renda per capita ela é baixa. A renda per capita ela é muito baixa, e especialmente baixa dado que é uma concentração no topo. E aí, esse é o grosso do problema tá aí. E aí você faz a seguinte coisa, né? As pessoas estão trabalhando mais ou menos ultimamente. Boa parte, tem o Alex da Mata, ele fez um post muito interessante, tá? É um dos últimos posts dele. Tem um gráfico que tem uma parábola, um gráfico branco e preto. Esse aí, tá? E, produtividade por hora efetivamente trabalhada, tá? Então aqui você tem os números da produtividade por hora. Obviamente você tem uma distorção ali no período de 2021. 2020, desculpa, que é o período da pandemia. Mas vamos ler o que ele fala, que ele vai entrar para essa questão da hora trabalhada na formação do PIB brasileiro, tá? Vamos lá. Ele escreve o seguinte. Vamos lá. Cadê? As pessoas precisam entender alguns fatos simples sobre a realidade. O Brasil está crescendo acima do previsto desde 21, por exemplo, porque o mercado de trabalho está se recuperando e o volume total de horas trabalhadas na economia está aumentando rapidamente. Então o que o cara está falando é o seguinte, o Brasil vem apresentando desde 2021 um crescimento um pouco melhor do que previam para o Brasil, porque as pessoas estão trabalhando mais, há um volume maior de horas trabalhadas. Aí entra o problema aqui. A produção por hora, desconsiderando a atipicidade da pandemia, ou seja, esquece aquele pico da pandemia,
que desempregou desproporcionalmente trabalhadores com menor renda e educação, está estagnada. Crescimento zero nos últimos 12 anos, próximo de zero nos últimos 40 anos. Então vamos colocar aqui, o crescimento da produtividade do trabalhador brasileiro não rolou. Ele foi zero nos últimos 12 anos. Se você pega os últimos 40 anos, ou seja, pega desde os anos 80, a produtividade do trabalhador brasileiro aumentou muito pouco. Quando você compara com os nossos concorrentes globais, eu já fiz várias comparações, tá? A produtividade dos outros países aumentou, a do brasileiro não aumentou. Se a nossa produtividade não aumentou, o que vai acontecer conosco? O Riso, volta lá. O que acontece conosco? Nós ficamos com empregos menos complexos, nós produzimos menos riqueza aqui, menos dinheiro vai ser distribuído para as pessoas. E mais, como o conhecimento ele é distribuído de maneira muito desigual no Brasil, você vai ter necessariamente concentração de conhecimento e produtividade no topo da pirâmide, e aí você vai ter concentração de renda no topo da pirâmide. E por base da pirâmide resta pouco ou nada. Aí prossegue. Quando você diz que a redução da jornada, e esse é o que ele está levantando, tá? Quando você diz que a redução da jornada não vai prejudicar a economia, está implicitamente assumindo que, após o burocrata alterar a lei e o volume total de horas trabalhadas cair, a produtividade simplesmente vai se ajustar para compensar. Após décadas de estagnação, veremos um milagre. Vocês estão entendendo o ponto? Quem disse que o Brasil, que há 40 anos não aumenta a produtividade, e cuja produtividade ela está desde 2012 a zero, ela não aumenta, do nada, como num passe de mágica, ela vai começar a aumentar. Nada não diz que vai aumentar. O que ele está explicando é a renda vai cair. A renda vai cair. Aí peguei um negócio. Para vocês que estão aqui nos comentários, digite um. Se você ou um parente seu, ou você ou algum familiar seu, além de às vezes ter um trampo fixo em algum lugar, faz um bico para fora, ou é Uber e acumula trabalhos, se você não teve que para ou manter o seu padrão de vida, ou para tentar ascender socialmente, você não teve que trabalhar mais, aumentar sua carga de trabalho. Digite um, porque isso aqui, gente, essa é a história da vida de boa parte da classe média brasileira. A história de vida da boa parte da classe média brasileira é hoje ter que estudar e trabalhar muito mais para poder sequer manter o seu padrão de vida. Porque os gastos estão galopantes, todo mundo percebe o aumento do custo de vida por conta da inflação. A inflação aumenta, o custo de vida estoura e você é obrigado a gastar mais. E aí vamos para as lives, vamos linkar com eleições agora. Vamos falar da ascensão dos coaches dos Pablos Marçais. No fundo, o que é a ascensão desses coaches? O que eles estão propondo, galera? Eles estão propondo que, por mágica ou por mindset, a sua produtividade vai aumentar. Acorda, toma banho gelado, melhora a tua mentalidade, você vai ganhar uma mentalidade mais vencedora, aí a sua hora trabalho vai mudar, você vai ganhar muito mais precisando trabalhar menos. Não é isso que preconizam os cursos online? Não precisa trabalhar tanto, acha a fórmula, é sempre uma fórmula. Repare que o nome fórmula está presente em praticamente tudo. O que eles estão falando? Vamos resolver a questão de que você trabalha muito, mas não ganha muito, através de uma mágica que vai fazer que você trabalhe menos e ganhe mais. Que é basicamente a resposta para um problema econômico que envolve produtividade. É um atalho que está sendo proposto. E aí esse discurso cola. E as pessoas estão sempre à procura da prosperidade. Não, vamos prosperar. Blá, blá. O caminho do Marçal e dos coaches é um caminho que pega um problema real e vai para o campo do, não, eu vou fazer você superar isso e você vai comprar um truque aqui comigo. É um aplique de um lado, é um aplique de direita. Qual é o aplique de esquerda? Você só é explorado, você vai trabalhar menos e você vai ganhar mais do que por isso. Isso é um aplique. O aplique da esquerda é tanto aplique quanto o aplique da direita. O aplique do Marçal, o aplique da esquerda estão propondo um paraíso no final em que não vai chegar. O paraíso não vai chegar pra você, seja comprando a porra do curso online, seja comprando a porra do discurso da esquerda. Vamos continuar aqui com ele. Vamos lá. Quando você diz que a redução da jornada não vai prejudicar a economia, está implicitamente assumindo que após o burocrata alterar a lei e o volume total de horas trabalhadas cair, a produtividade simplesmente vai se ajustar para compensar. Após décadas de estagnação, veremos um milagre. Essa é uma suposição gratuita. Se houver perda de renda, como provavelmente ocorrerá, a sociedade precisa mensurar esse efeito antes de decidir. Trocar renda por descanso é legítimo, mas as pessoas devem ter o direito de fazer escolhas bem informadas. E o ponto que ele está colocando aqui, que é o ponto que todo mundo precisa entender. Quando você compra esse discurso, não imagine que a redução da hora de trabalho, conforme é proposto nisso aí, ela vai acarretar, no fim do dia, no mínimo, a manutenção da renda. Ninguém disse que... Na verdade, ela aponta para uma direção completamente contrária. E você sabe o que a esquerda está vendendo
como resposta para isso? Um estudo que eles ficam divulgando. Não, foi feito um estudo na Inglaterra que, na verdade, a produtividade aumentou. Tem uns gráficos. Esse próprio Alex mostra. Eu recomendo que vocês sigam esse perfil no X do Alex da Mata, que demonstra exatamente isso. Demonstra exatamente isso. Que esse estudo é um estudo patife, umas empresas se inscreveram, não tem validade científica aquele estudo que foi colocado. Então eles ficam jogando um estudo para a pessoa que fez essa indagação, pô, mas se eu trabalhar menos, provavelmente eu vou ganhar menos, né? Porque não tem sentido o restaurante que eu trabalho, a loja que eu trabalho, a empresa que eu trabalho, ter menos horas trabalhadas de todo mundo e continuar pagando o mesmo salário. Especialmente dado que ela vai ter que contratar outras pessoas para manter sua operação, para manter o faturamento igual. Essa empresa está sendo penalizada. Pessoas que vão ser penalizadas, pessoas que já estão há muito tempo dentro de uma determinada empresa e têm um salário mais alto, que você vai tendo dissídio, você vai tendo os reajustes, essa pessoa começa a virar um fardo, é mais fácil para a empresa demitir ela e contrata um cara novo. Isso vai acontecer. Contrata um novo, contrata um aprendiz e vai. Então as pessoas que estão há mais tempo ocupando essas posições, elas começam a se tornar um fardo. Outras coisas que essas empresas vão fazer. Vamos dar um exemplo? Os pequenos comércios. Nas cidades grandes, mas mesmo no interior. Eles começam, dado que eles não têm capacidade de automação, capacidade de transferir por escala, por exemplo, da operação, esse gasto, ou diluir ele dentro de um faturamento maior, eles vão ter condição de competir contra redes maiores. Aí a própria esquerda fica, e a destruição dos pequenos negócios. Eu vi gente do PSOL reclamando que tem uma rede chamada Oxo. Quem já viu? Digite onde você já viu essa rede na sua cidade. OXXO. Que a Oxo está destruindo todas as padarias, todas as lojas. Sim, a Oxo provavelmente consegue, através de automação, redução de diluição de custos através de escala, sobreviver a uma mudança que diminui a carga de trabalho. Agora, a padaria, a loja, ou ela vai aumentar o custo e repassar, ou ela não vai aguentar a concorrência. E essa é a dinâmica. Então, é importante as pessoas terem isso, porque as pessoas estão sendo levadas a um tipo de discussão que é, em si, uma discussão que tá engrupando elas. Igual aquelas discussões de Marçal que engrupiam elas. Não, você vai comprar um curso aqui. É a mesma coisa, vamos reduzir aqui, vai estar tudo bem. Aí os caras estão colocando aqui, no comentário, alguns comentários. Tem que ser 5x2. Você quer ser o 5x2? Você acha que o CLT tem que ser 5x2? Então, como você vai fazer com as empresas que trabalham 7 dias por semana? Que trabalham 6 dias? Você vai ter que resolver esse assunto. Então vamos dizer, quer manter, então assim, quem é contratado CLT é 5x2. Pronto, criou-se a regra, é 5x2, tá proibido isso, mas eu vou ser razoável, mantendo as 44 horas trabalhadas. Muita gente vai ter que trabalhar bastante, bem mais, durante a semana para compensar a inexistência do sábado, como trabalho, mas tudo bem. E a empresa faz como? Você só vai penalizar as empresas? Então pensemos, já que vocês querem falar nisso, nesses termos, né, pensemos uma flexibilização. Contratação por hora, especialmente para jovens. Para muita empresa isso resolve o assunto. Contrate por hora, a pessoa vende a hora de trabalho dela. Aí as empresas fazem as composições, aí você vai ver, vamos dizer, as pessoas tendo maneiras, por exemplo, de compor seu horário de trabalho, os jovens ingressantes no mercado de trabalho também. E isso é uma maneira, pensando no jovem, que precisa se inserir economicamente, isso é uma maneira de tornar o jovem mais competitivo. Porque uma coisa que o jovem vai ter mais do que uma pessoa mais velha é flexibilidade. Agora, tô falando aqui, sabe, no Brasil, vejam a seguinte comparação, tá? Isso aqui é bem mundo real. Vocês repararam que o perfil de um garçom no Brasil, em geral, é um perfil de meia idade ou mais velho, enquanto que um perfil de garçom na gringa, em geral, é só jovem. Reparem esse padrão. Pra quem já viu o jogo fora do Brasil, você repara esse padrão. Ser garçom é uma atividade jovem. No Brasil, ser garçom é uma atividade de meia idade ou velho. Porque no Brasil você tem essa escala 6x1 por conta da inflexibilidade das nossas leis. Então você pega um garçom, ele fica trabalhando, é o único emprego dele. Nos Estados Unidos, ser garçom, ser atendente numa loja é um emprego de passagem. Então você coloca jovens nessas posições. Pois bem, se você faz uma alteração nessas leis, essas pessoas que têm essa quase estabilidade nesse tipo de posição, perde isso. Porque essa pessoa começa a ficar muito cara nessa lógica. Você começa a ter que fazer recomposições. Mas tem mais. E se você faz uma flexibilização que é bem-vinda? Também. Essas coisas vão se alterar. A lógica vai se alterar. Porque a lógica do emprego no Brasil é uma lógica dada por uma legislação arcaica que não acompanha o avanço da tecnologia. O que acompanha o avanço da tecnologia? Que é o que irrita todo mundo ali, que é muito ideólogo de teses mais old school, a lá CLT. É porque a economia vai para um lado e a informalidade acompanha isso. Então hoje você tem uma geração de pessoas que trabalham na informalidade
e que trabalham na informalidade com um aplicativo. Vou dar um exemplo, cuja família trabalha com venda de determinados produtos, pode ser online ou ao vivo, tem algum tipo de negócio, e ele trabalha com um aplicativo, ou ele é entregador, ou ele é um motorista. Quantos não são assim? Quantos que não, nesse instante, nessa live, não são assim? E que fazem a composição de gastos do seu círculo familiar através de uma série de serviços informais. Esse tipo de pessoa, esse tipo de gente põe sustento, pão na mesa, põe sustento na mesa das famílias deles, através justamente dessa adequação deles a um novo sistema de trabalho, dado pela tecnologia, dado pela forma como o capitalismo se dá hoje no mundo todo e também no Brasil. Essa discussão, então, assim, reparou que essa discussão, eles ficam alijados de participar dessa discussão. E mais, se você pergunta hoje para esses informais sobre ser CLT, sobre ter uma escala muito específica, vocês viram o que deu essas discussões? A maior parte da galera não queria, ficou puta com gente do PT e do PSOL querendo regulamentar eles e ainda enfiar o sindicato neles. O Lucas Parnov disse, ou reduz a CLT, ou a pejotização só vai aumentar. Pois é, vai. E pra ser sincero, talvez, às vezes até é bom vocês fazerem um experimento social do PSOL, ou participar de uma histeria coletiva criada pelo PSOL, para as pessoas fazerem ver, veja só o que aconteceu. Meu Deus. Não aconteceu o que a gente estava imaginando. Olha só. E aí vão ver as pessoas indo pra informalidade. Eu não gostaria de ver isso, tá? Eu não gostaria de ver isso. Eu acho que assim, você pode desregulamentar bastante a CLT, ou extinguir a CLT, ter uma legislação simples e direta para questões laborais, de trabalho, e facilitar a contratação e a demissão no Brasil, assim como é nas experiências de sucesso em outros países do mundo. Eu não estou falando nem sobre a instituição de regimes muito específicos. Eu mandei para o Riso aqui, né, que aí eu vou entrar num outro assunto, que é um assunto para a gente entender nossa opção como país, tá? Vocês conhecem o sistema 996? Alguém já ouviu falar? Digite 1. Tá? Isso deu muita matéria, tá? Isso não é de hoje que tratam disso. Que aquele... Jack Ma? É o cara, o startupeiro lá da esqueci agora, aquela grande empresa de vendas online chinesa. O meu 99... Um cara botou, só conheço o sistema 69. Esse é bem brasileiro. Alibaba. É o cara do Alibaba, né? O sistema 996 significa o seguinte: a pessoa trabalha das 9 da manhã até as 9 da noite, 6 vezes por semana. A gente tem um que é meio quase isso. A nossa galera chega entre 9 e meia, 10 horas, mas boa parte da nossa galera vai ficando até a noite aqui e assim lá na vivaça. Tem pessoas que vão trabalhando bastante. Varia ao longo do dia. Você tem uma necessidade de um fim de semana, trabalha. Mas assim, ele está falando assim, esse sistema de trabalho em startups funciona assim, mas não é só em startup. Muitas empresas chinesas, trabalham nesse regime. Muitas. E se eu for falar como era o regime de trabalho nas empresas chinesas, até que a China se tornasse o país desenvolvido que é, ou pegar a experiência coreana, ou pegar a experiência vietnamita, vocês vão ver que houve experiências, vamos dizer, muito intensas de trabalho. E esses países tocaram isso, e você está falando de países que investiram em educação, que investiram em produtividade. Quando eu estou falando de produtividade, eu não estou falando só de educação, eu estou falando em facilidade para fazer negócios, infraestrutura, estou falando em energia barata, estou falando, no fundo, em um país que é business friendly de verdade. Você vai ter taxa de juros decente, você vai ter mão de obra bem formada, você vai ter, vamos dizer, setores inteiros bem montados. Você pode pegar, vou trabalhar com o setor automotivo. Você tem desde o fornecedor do pneu, até a empresa que faz a bobina de aço, até a empresa que bate a lataria do carro, outro que faz o circuito elétrico, outro que funde o motor. Tudo isso aí você tem, vamos dizer, sistemas complexos industriais, e você consegue ter competitividade, você tem produtividade e você tem desenvolvimento econômico, tá? A maior parte desses países, meus amigos, vocês precisam só entender esse negócio, elas passaram por regimes de trabalho bastante duros, bastante rígidos. E esses países, eles se desenvolveram e eles ganharam essa produtividade, e agora, conforme esses países vão se desenvolvendo, eles começam a falar em redução das suas próprias jornadas. Isto é o que acontece nos países que se desenvolveram. Vamos pro gráfico lá do Alex da Mata, ele tem um gráfico que explica isso, tá? É obviamente que esses gráficos, eles têm que ser ponderados dentro de determinadas lógicas, mas eles explicam algumas coisas. Olha só, aqui é um gráfico de produtividade do trabalho e horas ano de trabalho, tá? Então o que você tem aí? Você tem do lado vertical é a média de horas trabalhadas por ano
por pessoa ocupada, tá? E a parte de baixo é PIB por hora trabalhada. Então, assim, o gráfico de baixo, quanto mais vai para a direita, né, na parte horizontal, mais PIB é gerado por hora trabalhada. E o gráfico vertical, como vocês estão vendo, é a média de horas trabalhadas por pessoa ocupada. Ou seja, não é uma média de todo mundo que conta os desocupados, não. É a média de horas trabalhadas por uma pessoa ocupada. Onde está o Brasil? O Brasil produz pouco em PIB por hora trabalhada. E o Brasil, se for comparar, por exemplo, com os países em desenvolvimento que tem ali, que, enfim, ali está listado China, Coreia do Sul, Coreia do Sul já é desenvolvido, tá? Mas não eram desenvolvidos se a gente voltar para 20, 30 anos atrás. Se eu olhar os países asiáticos, eles performam muito por hora trabalhada e eles, não, desculpa, não performam tanto por hora trabalhada, mas eles trabalham muitas horas, que é o que aquele Alex Mamata falou. O brasileiro começou a aumentar PIB nosso porque o brasileiro começou a trabalhar mais horas, porque está precisando trabalhar mais horas para poder se sustentar. A quantidade de horas trabalhadas de um brasileiro, de um equatoriano, de um uruguaio, de um argentino, ela é bem inferior a de um coreano, a de um chinês, a de um taiwanês. E ao mesmo tempo ele não rende por hora trabalhada quanto um americano, quanto de outros países. Tem um gráfico que mostra, por exemplo, comparar com, sei lá, com o norueguês, holandês. Eu acho complicado, são países menores, tá? Mas então quando a gente coloca no frigir dos ovos um trabalhador americano com um trabalhador brasileiro, ele é mais produtivo. Lógico, a economia americana, mas você entende, ele é mais produtivo e ele trabalha um pouquinho mais do que um trabalhador brasileiro. Nós estamos num momento em que nós somos muito pobres, nossa produtividade é muito baixa e a discussão que nós estamos querendo ter agora é: temos que reduzir horas de trabalho. Se a discussão for a distribuição das horas trabalhadas, ela não é boa, é uma discussão válida. Agora, horas trabalhadas, falar que é uma discussão válida, que as 44 horas formais da CLT é muito. Os fatos estão aí, os gráficos estão aí. Tem fonte, tem tudo. Estão aí. A gente tem que lidar com os fatos. A não ser que vocês queiram lidar com ilusões. Eu acho, e esse é o ponto, que dado que a experiência de vida urbana de um brasileiro é muito inferior à de um trabalhador chinês, que é de um trabalhador coreano, de um trabalhador taiwanês, e isso é uma verdade, tá? Porque é mais sujo morar aqui. Vamos pegar o exemplo. O trabalhador brasileiro sai do bairro paupérrimo dele, ele correndo o risco de ser assaltado, vai pegar um transporte horroroso, vai passar por ruas horrorosas, ele vai demorar pra chegar no trabalho dele porque não tem metrô, o trabalho de infraestrutura é uma droga, ele não vai render muito, e ele vai trabalhar uma quantidade X de horas. É desgastante. O chinês pode até trabalhar mais horas, mas esse chinês, dado que os investimentos do Estado chinês em infraestrutura e na qualidade de vida e na formação de capital humano é infinitamente melhor, este cara, vamos dizer, esse enfrentamento das horas trabalhadas dele se dá em um contexto diferente do brasileiro. O do brasileiro, o enfrentamento ao dia a dia é horroroso, porque é penoso viver numa grande cidade brasileira. É inegavelmente penoso. Eu acho que, no fundo, essa discussão muita é sobre o ato de viver no Brasil. É a intancabilidade do viver numa urbe brasileira. Se a gente leva isso em consideração, se a gente coloca isso em perspectiva, a gente vai falar: ok. Porque viver numa urbe brasileira é absolutamente infernal, especialmente se você é pobre. Se você é pobre, viver é horrível. Basta você sair, se for pegar uma cidade como São Paulo, você vai, passou de Itaquera. Não, vai pra Itaquera. Você tem você trabalha mais numa região centralizada de São Paulo e você mora em Itaquera e dispõe apenas de transporte público. Quantas horas você vai levar de sair de Itaquera para ir para a região central? Quantas horas você vai pegar um busão, você vai sair, por exemplo, de Parelheiros, na zona sul de São Paulo, para ir para uma região central? Como é o transporte? Quantas horas para ir e para voltar fora o período do trabalho? Quanto você ganha para isso? Eu acho que boa parte da discussão está sentada nisso, porque a qualidade de vida da pessoa é muito baixa, e a qualidade de vida desse brasileiro é muito baixa. E isso supera, a meu ver, qualquer tipo de discussão que envolva as horas de trabalho em si, porque a experiência de horas de trabalho maior em outros países ela não é tão sentida, dado que, especialmente a gente colocar em comparação o caso brasileiro com o caso desses países da Ásia, a infraestrutura é melhor, níveis de segurança são melhores, então a experiência de viver numa urbe nesses países é melhor.
E eu acho que essas discussões estão todas misturadas. Porque eu acho que o fato das pessoas terem comprado esse tipo de discussão, e aqui vai uma suposição minha. Antes de eu começar a falar da esquerda, essa compra é sobre um grito de tá foda! A minha vida tá foda, não tô aguentando minha vida. Minha vida tá dura, não tá dando pra pagar as contas, tá difícil. E eu acho que as pessoas misturam. E aí é oferecido uma solução. Eu volto a falar, qual é a solução pra direita? Seu mindset tá errado. Compre meu curso, eu vou mudar seu mindset. E qual a solução da esquerda? Você trabalha demais. O seu patrão tá se apoderando, ele tá te escravizando. E o patrão não tá te escravizando. Para todo problema complexo, sempre surge uma solução simples e errada. E eu já vi soluções da direita e da esquerda para esses problemas simples e para esses problemas complexos. Tá? Um Cauê Contini botou quanto malabarismo? Sim, o Cauê Contini provavelmente é um cara que quer uma resposta simples e errada para o problema. Eu não vou falar de nenhuma solução simples e errada. Se eu quiser dar uma resposta simples, é o seguinte, flexibilizem o mercado de trabalho brasileiro. Só que eu acho que mesmo flexibilizando não vai resolver este grande problema, que é o problema da experiência de viver numa urbe brasileira. O local gigantesco, sujo, poluído, inseguro, com infraestrutura horrorosa. E eu vou falar que é o elemento que mais... Isso é relatado por todo mundo. Eu já trabalhei com RH em empresa. A experiência mais relatada de cansaço e de sofrimento é o transporte entre o trabalho e a casa da pessoa. Esse é o momento mais horroroso. Que é o momento que inútil, a pessoa está perdendo. E aí tem o problema, por exemplo, zoneamento, o problema das empresas ficarem longe, os grandes contratadores ficam longe de onde as pessoas mais humildes moram. Então as pessoas não conseguem trabalhar e morar perto. Você não consegue ter a pessoa se deslocar pouco para ir para o trabalho. Então tem um modo de vida em que essas grandes cidades brasileiras impõe às pessoas, ou melhor, que o capitalismo ou o sistema brasileiro impõe às pessoas, que é um modo de vida muito penoso. E eu acho que está pintando aí uma espécie de um grito, mas ainda é um grito insensato, que obviamente vai ter, vamos dizer, obviamente não vai ter, nesse início, você vai ter pessoas que vão ficar falando besteiras, porque vão estar tão compradas numa histeria do PSOL, mas depois as pessoas vão recobrar razão como qualquer coisa. Eu já vi histeria, greve dos caminhoneiros, as pessoas, já vi histeria, junte-se a Bolsonaro. Fala outras histerias que já pintaram aí, Riso. Teve já uma série de histerias que a galera vem, é isso que um cara botou aqui, ó. Vou botar um cara falando, quer ver? Cadê? Pô, cadê um cara falou que... Renan, cala a boca, 6x1 é escravidão. Eu gosto que o Brasil utiliza esse regime há décadas. Décadas. São as mesmas 44 horas de trabalho. Agora é escravidão. Eu acho que viver numa cidade grande de São Paulo, ou como São Paulo, como Rio de Janeiro, é uma experiência danosa. Só que a quantidade de problemas envolvidos não é apenas esse. Vocês estão procurando uma solução fácil. E eu não vou comprar a solução fácil de vocês. Eu não vou. A gente tem que pensar uma solução inteligente pro problema. Uma solução inteligente. Porque a não ser que vocês queiram que a gente seja um Cleitinho. A gente pode botar daqui a pouco o vídeo do Cleitinho, né? Que ele vê que é um tema que tá quente, eu vou comprar o tema quente e vou trazer pra mim. Ó, o Saborabi falou, Renan, e se a proposta for 5x2 sem redução da carga horária? Você tá falando assim, as mesmas 44 horas, por lei proibidas de ser distribuídas em 6 dias, você for poder distribuir em 5 dias. Pois bem, há um problema. E os negócios que ficam abertos nesse período? Você tem um problema, porque essas empresas vão ter que fazer contratações. Você vai ter que contratar uma carga maior de horas, porque a CLT não permite que você contrate fracionado essas horas, entendeu? Você tem que contratar uma hora e você vai encarecer a operação de inúmeras lojas e restaurantes. A questão é, este é o momento de encarecer essa operação? Porque, eu vou dar um exemplo, vamos supor que isso vire um grande tema e que todo mundo acha que reduzir de 6 para 1, para 5 para 2, alguns negócios, que não é todo mundo que trabalha assim, mas seja o caminho, beleza, mantendo o número de horas trabalhadas, tá? Vamos partir desse raciocínio. Ok, os negócios brasileiros têm que ter algum tipo de compensação por isso. Eles têm que ter. Vai reduzir imposto? Vai reduzir imposto? Eu quero ver o Haddad, que é o Lula tá falando isso, falar que vai reduzir imposto desses caras. Vai reduzir impostos sobre a contratação? Porque assim, se você desonera a contratação e a demissão, e o negócio começa, beleza, o negócio contrata 1 ou 2 aqui. Ele pode.
Você acha que isso é uma coisa razoável? Coloque isso. Eu acho que isso aí é enxugar gelo. Nós precisamos flexibilizar. Flexibilizar, você vai ter ganhos em escala. Flexibilização é um caminho muito melhor. Venda da hora de trabalho, a pessoa entender quanto é a hora dela. Porque tem uma coisa, até tava falando, quem falou isso, comentando, conversa muito com brasileiros nos Estados Unidos, é o Beraldo, ele falando, cara, nos Estados Unidos, o trabalhador, ele tem a noção do valor hora dele. Ora, eu sou um cara que não tem uma formação muito alta, meu valor hora como encanador é tanto. Meu valor hora como pedreiro é tanto. Meu valor hora trabalhando no posto de gasolina é tanto. Meu valor hora como garçom é tanto. A pessoa, o brasileiro já chega lá e se adapta à questão do valor hora. Pum. E ele vai entendendo, ele vai querendo cumprir a quantidade de horas que ele quer trabalhar na semana dele com os empregos que ele consegue juntando. Às vezes ele consegue com um, às vezes com dois, às vezes com três. O que houve no Brasil agora com a galera que é motorista de aplicativo, e se você é motorista de aplicativo, tem um parente, digite um, se você vai concordar que isso está acontecendo, é que vários brasileiros começaram a entender quanto é o valor da hora dele. Porque um motorista sabe que, ora, eu trabalhando 1, 2 horas pegando o cliente, eu sei quanto eu faturo. Mesma coisa com o motorista, com o entregador. As pessoas começaram aí a pensar na hora do rendimento hora dele. E começaram a fazer contas. Pô, vale mais a pena eu ser motorista de aplicativo ou eu gastar 2 horas do meu dia me deslocando daqui para outro lugar para pegar para ter um emprego formal, por exemplo? Muita gente fez esse cálculo. E muita gente começou a fazer esse cálculo nestes termos. Que é o termo do trabalho hora, do seu valor hora. E pensar em como otimizar seu valor hora. Porque, veja só, a ideia do valor hora faz com que você esteja permanentemente negociando o valor do teu trabalho, o valor da tua hora. E você pense como agregar valor a ela. E como você tomar a decisão mais racional para que você otimize seu ganho em hora. Quando você é contratado CLT, você faz uma negociação e espera que ela dure por muito tempo. Depois você faz outra negociação. Você torce para que o sindicato faça uma outra negociação do seu trabalho. Você tem, vamos dizer, menos etapas de discussão do seu valor hora. Enquanto que em lugares com maior liberdade laboral, você trabalha, você busca, é do teu interesse direto, aumentar o valor hora porque você está permanentemente negociando esse valor hora. Entendeu? Essa é uma lógica, inclusive, emancipadora por parte do capitalismo em outros lugares, que permite essa flexibilização e cria esse tipo de mentalidade. E nós vemos o quê? Esta é aquela coisa que, desculpa eu repetir uma quase platitude liberal, você vê o fluxo de pessoas saindo de economias mais reguladas em termo laboral e indo para lugares menos regulados e mais flexíveis, ou pessoas de lugares flexíveis indo para lugares mais regulados? O que vocês veem, galera? Digite um se é de lugar mais regulado para flexível, ou digite 2 se é de lugar flexível para regulado. É regulado para flexível. Lá no Canadá, tá? Vocês peguem brasileiros que conhecem como é difícil você ter médicos no Canadá. Hoje, para um estudante, você tem um sistema super regulado no Canadá para contratação de médicos e tal, tem um sistema público de saúde. Os médicos se formam no Canadá e vão trabalhar nos Estados Unidos. Mesmo entre países de primeiro mundo é assim. Tem um fluxo de americanos saindo dos Estados Unidos e indo morar na Europa, por exemplo, para usufruir do welfare state europeu e tal? Não tem esse fluxo. Não tem esse fluxo. E não quero repetir como se fosse aquelas jogadinhas de meme liberal, mas é porque é verdade. Aí, assim, o cara que bota aqui, vai virar escravidão. Desculpa, cara. Vocês estão falando nada com nada. Nada com nada. Dinamarca, Noruega, Alemanha e Holanda são nessa ordem os países do mundo onde, em média, se trabalha menos horas. São também alguns dos mais ricos e produtivos. Mas quando esses países tinham a produtividade atual do Brasil, trabalhavam mais horas. O que ele está querendo dizer com isso? Vamos lá. Há uma tendência nesses países desenvolvidos, tá, de redução na quantidade de horas trabalhadas. E dado que a produtividade é mais alta, você precisa trabalhar menos horas para obter o mesmo resultado. Vocês estão entendendo isso, né? Digite 1, você entendeu essa premissa. E aí ele compara ali com o Brasil e ele diz o seguinte coisa. Quando esses países apresentavam uma produtividade do seu trabalhador similar à do brasileiro, eles trabalhavam mais horas que o brasileiro. Ou seja, quando um holandês, quando um alemão tinha a produtividade de um trabalhador brasileiro, capaz de gerar PIB por hora trabalhada, ele também trabalhava mais horas. E o que está acontecendo com o Brasil que a gente percebe no gráfico? O Brasil é o verde, né? O Brasil ele estava aumentando suas horas trabalhadas ali em um determinado período, ela chega num topo e dali em diante aumenta pouco,
pouco a produtividade, né, a capacidade de geração de renda por hora trabalhada do brasileiro. Mas despenca a quantidade de horas trabalhadas pelo brasileiro. Então, assim, o Brasil acompanha uma tendência global na redução de horas trabalhadas por média, por pessoa ocupada, média da pessoa ocupada, só que ele não está aumentando a produtividade a contento. Então, vocês querem falar do problema brasileiro, amigos? O problema é esse. O problema é esse. Como a nossa produtividade não aumenta, o nosso PIB gerado por hora de trabalho não aumenta, mas a inflação aumenta, o custo aumenta, a desigualdade não se altera, a vida, os ganhos dessas pessoas são diminutos. Entendeu? E outros países, e olha só, eu acho injusto a gente falar aqui, por exemplo, de um país como a Noruega, em certa medida. Noruega, ela é um país com 4, 5 milhões de habitantes, que achou uma reserva gigantesca de petróleo e tomou decisões políticas inteligentes. Mas nada me diz que a Noruega, assim como qualquer outro país escandinavo, não teria se tornado desenvolvido sem petróleo, porque a Suécia conseguiu, a Dinamarca conseguiu, a Finlândia conseguiu. Outros países, inclusive países bálticos que saíram do comunismo, estão conseguindo se desenvolver sem precisar dispor de grandes reservas de petróleo. Mas o que isso aqui quer, no mínimo, nos mostra, tá? Que, dado que nós não estamos conseguindo aumentar a nossa produtividade, ou seja, a quantidade de dinheiro que um trabalhador brasileiro produz por hora, diminuir o número de horas trabalhadas não vai acarretar no aumento da renda. Pelo contrário. E o que vai acontecer é que as pessoas estão gritando isso, falam, não, isso aí, vamos diminuir a hora trabalhada. Sabe o que vai terminar acontecendo? Essas pessoas vão ter que fazer um bico por fora para poder pagar suas contas ou manter seu custo de vida, ou seu padrão de vida, ou no mínimo não permitir que esse padrão caia tanto. Porque é isso, eu volto a colocar, que todos os dados demonstram. Os dados não vão em outra direção. E aí, quando a gente volta para aquele outro gráfico e nos compara com os países asiáticos, eles são mais produtivos, ou tão produtivos quanto por hora trabalhada, mas trabalham mais. Veja, isso aqui são preços de 2017, tá? Esse gráfico é de 2019. Vejam um trabalhador coreano. O trabalhador coreano, vou mostrar bem o gráfico, é uma bolinha azul, né? Ó. O trabalhador coreano, ele tem uma média de isso é por ano? Ele trabalha coisa de quase 2 mil horas ano? É isso? Ali. Isso. E ele produz por hora, tá? Em dólares, $40 por hora. Esse é o trabalhador coreano, entendeu? Um brasileiro, ele produz o quê? Coisa de 18, $19 por hora, mas ele trabalha 1.700 horas. Vocês entendem o ponto? Uma pessoa coreana ocupada trabalha mais horas e ela produz mais horas. Se nós não estamos... Aí a gente poderia falar, Renan, mas calma, nós estamos aumentando a produtividade bastante do brasileiro, entendeu? Então você pode ir diminuindo as horas trabalhadas. Isso não está... Vocês estão entendendo? Pelo amor de Deus, digite 1, você está entendendo que que é isso que está acontecendo? Nós não aumentamos a produtividade e nada nos diz que a nossa produtividade vai aumentar. Eu preciso que vocês entendam isso. Porque se a gente não entende isso, a gente vai ficar só tateando. Aí você vai entender assim, nossa, a grande preocupação do brasileiro, de um lado, é que ele não consegue... Que ele é escravizado nesse regime aí, mas ao mesmo tempo, milhões e milhões de outros brasileiros estão indo para a informalidade e estão trabalhando mais do que isso. O que é curioso. Então, existe o quê? Brasileiros que estão indo para a informalidade se submetendo voluntariamente a uma escravidão? É isso? Então, brasileiros estão voluntariamente, de um lado, na informalidade, se submetendo a uma escravidão. Assim, escolhendo. E do outro lado, outros apontam que o problema é que a jornada que o 6 por 1 é o grande problema. Eu volto a colocar. Não mexendo na quantidade de horas trabalhadas, tá bom, havendo uma compensação para as empresas, que haja aí algum tipo de decisão sobre isso. Mas isso é enxugar o gelo para um problema que é muito maior. Isso aí sequer arranha o problema. O problema do brasileiro ser pobre é um problema de produtividade. É um colossal problema de produtividade que nós temos aqui e que os homens públicos no Brasil, especialmente essa gentalha do PSOL que fica puxando esses temas, tá? Não é que eles não se preocupam, eles sabotam qualquer tentativa de aumentar a produtividade. E aqui eu vou colocar agora, e o que eu tô falando aqui é meramente, eu estou destilando fatos, eu estou trazendo fatos. Isso não é a opinião do Renan, isso são fatos. Agora, vamos falar de opinião do Renan? Eu acho que
Este problema dessas questões de carga horária e da vida e do trabalho urbano no Brasil é especialmente ruim por questões que vão muito além da questão da escala de trabalho. Viver numa cidade sendo uma pessoa humilde no Brasil está cada vez pior, está infernal. É ruim. E a experiência como toda é muito ruim. E isso aqui, as pessoas que não estão as pessoas de boa fé que estão embarcando nesse discurso, na verdade, a gente precisa ser empático com elas, no sentido de que a vida delas é muito ruim mesmo. E mais, já pararam para pensar o seguinte? Quantas pessoas pobres, ou que têm uma vida, vamos dizer, dura, que vivem e são produtivas, né, nessas cidades brasileiras, quantas dessas vão ter que sustentar, estas milhões de pessoas, uma massa, de brasileiros improdutivos, de funcionários públicos aposentados, de mamadores de toda sorte, de gente, de cidadãos brasileiros dos mais diversos que vivem de bolsas e auxílios, porque boa parte do salário, do imposto de renda desse cara, ou dos impostos, dos tributos que estão embutidos nos produtos que ele paga, vão no fim do dia para sustentar isso. Essa pessoa, ela está sustentando a improdutividade de outras pessoas. Essa discussão ninguém vai querer ter. Essa discussão ninguém quer ter. Agora, o cerne do problema está nisso. Para mim é um problema multifatorial. Então quem está querendo aqui, panaceia, achando que, desculpa, você só está sendo um otário. Você está caindo em conversa mole da Erika Hilton. Eu acho que assim, aliás, em pleno 2024, sujeito cair em panaceia proposta por Erika Hilton. É o seguinte, pera lá, o PSOL, né, passou pano pra toda a corrupção que fudeu o país nos últimos anos. O PSOL passa pano e defende, por exemplo, cracudo e tem uma agenda pró-bandido que fode o trabalhador. O PSOL é a favor de aumento de impostos. Aí quando o cara tá fudido, se fudeu por causa do PSOL e do PT da esquerda. Ah não, agora uma PEC mágica vai solucionar a vida dos caras. E eles estão resolvendo eleitoralmente um problema que eles mesmos geraram e as pessoas vão comprar. E aí a gente vem ser racional e tratar um assunto racional, e vai ter gente que nos acompanha há anos. Vou fazer o quê? Já fizeram bebê com a gente por todos os outros assuntos possíveis. Eu vou lembrar a quantidade de pessoas que nos acompanhavam e queriam que a gente embarcasse numa greve dos caminhoneiros, que os caminhoneiros iam salvar a gente. O que virou? Né? Virou subsídio pros caminhoneiros essa história. Então, honestamente, discussões insensatas e soluções mágicas vão vir o tempo todo. E aí, a tua qualidade como homem público, que é a qualidade que as lideranças do MBL têm que ter, é medida nesses momentos. Porque eu posso pegar agora um vídeo do Cleitinho, tá? Pode pegar, que tá ali, né? Olha só os políticos, tá? Por quê? Porque é um populista, é um demagogo. É um demagogo. Agora, voltando nesse elemento que o... Tem também imposto sindical, que o pessoal lembrou aqui. Não, cara, imposto sindical... Ó, vamos dar o seguinte exemplo. Corte de gastos do alto funcionalismo. Isso aí, especialmente impostos federais, corte de gastos que incidem sobre impostos federais. Se você corta super salários e super aposentadores do funcionalismo, isso consegue impactar no imposto de renda da pequena e média empresa, da grande também, e no imposto de renda desse cidadão brasileiro, que é assalariado, porque esse dinheiro é retirado dele. Vão mexer nisso? O PSOL é a favor ou é contra mexer nisso, Riso? Contra. É contra. Vamos lá. Participação e parcerias públicos-privadas, ou seja, maior participação do setor privado em infraestrutura. Isso diminui os custos, por exemplo, de locomoção do brasileiro, aumenta a infraestrutura, faz com que as empresas tenham uma geração de caixa maior. Isso o PSOL apoia ou não? Não. Entendi. Redução de impostos através também de enxugamento de máquina pública. O PSOL é a favor ou é contra? Contra. Ah, entendi, galera. Se só pregar os fundamentos dos problemas que incidem sobre a vida do brasileiro, o PSOL tá ferrando. O PSOL, o PT estão participando diretamente em ferrar a vida das pessoas. E não só eles. Porque a gente sempre esquece o centrão. Então, se for levantar tudo isso, esses caras estão na gênese do problema. Na gênese do problema. Só que agora eles aplicam para dizer, não, o problema é que tem uma modalidade de contratação que uma parte da população formal usa, que eu acho que é o seguinte, se isso for 5 a 10% da população brasileira é muito, que isto é uma escravidão. Isto é uma escravidão. Então vamos eliminar isso e vamos substituir isso, aí tá lá no projeto, que aí disso eles não falam, vamos substituir por uma escala 4x3,
que não existe em nenhum país, ainda mais nos em desenvolvimento que são os nossos concorrentes, porque, gente, nós somos o Brasil. A gente não concorre com a Finlândia, a gente não concorre com a Holanda, com a Noruega. A gente concorre com Taiwan, com a Índia, com o México, sacou? A gente concorre com outros, já vai concorrer com um país africano. E a gente tá lá, não, é 4x3, porque o pessoal disse, vocês estão dodóis, vocês estão malucos. Completamente dodói da cabeça. E a inexistência de vontade política pra tocar isso me mostra que, enfim, que no fundo as pessoas só querem a panaceia. Olha só, bota essa notícia aí também pra gente lembrar quem é quem nesse jogo. Kim Kataguiri reúne apoio para emendas antiprivilégio à reforma administrativa. Lembra da PEC antiprivilégio que o Kim tocou? O PSOL foi a favor, Rafael Rizzo? Não. Oh, que interessante. Oh, que interessante. Se eu for abrir e deixar um pouco mais extenso esse tipo de discussão e não ficar só na questão de impostos e gastos, e eu ir para a linha da vida desse trabalhador, o Kim entrou com um projeto de lei agora para... O Kim está relatando agora um aumento de pena, né, e uma prisão fast track para você poder prender quem é pego em flagrante, cara que comete crime recorrente. O PSOL votou como? Sobre a urgência disso, Rafael Rizzo? Eu acho contra. Não, ele votou contra. Votou O único partido que votou foi o PSOL e a Rede também votou contra. Então, o Romeu Oliveira, né, disse, esse playboy não entende que a carga horária será a mesma. Não é isso que o projeto propõe. Né? O Playboy aqui, né, ele leu o projeto, coisa que você, muito inteligente, não leu. O projeto não propõe isso. Qualquer locubração que envolva, por exemplo, falar em... Ok, acabe com essa escala e mantenha... Cadê? O projeto, isso que tá na tela. É só isso. Embaixo aqui é só a justificativa do projeto e tal. O projeto é isso daqui. Então, da senhora Érica Hilton. Érica Hilton. Então vamos ler aqui pro gênio aí, né? Da nova redação inciso 13º do artigo 7º da Constituição Federal para dispor-se a redução da jornada... O projeto é um projeto de redução de jornada de trabalho. Repitam comigo, o projeto é sobre redução de jornada do trabalho. E com tudo que eu mostrei com os gráficos... Eu fui claro com os gráficos ali ou não, Rizzo? Eu tentei ser o mais claro possível. Eu achei que foi bem claro, viu? Foi claro? Sim. Foi claro. Assim, reduzir a jornada de trabalho não parece ser o caminho se você quiser melhorar a vida das pessoas, tá? A gente tá bem pobrinho e nossa produtividade não tá aumentando. Então, se você quiser ser uma pessoa responsável nesse debate, você não vai ter que falar nesses termos. O projeto, que esse bando de tarado, burro... que vem aqui nos xingar, não leram, é um projeto de redução de jornada de trabalho, que é uma pauta antiga do PT e do PSOL. Não xinga o chat ainda. Não, é que vem gente xingar. Eu sei, eu tô lendo Vem gente também. xingar. Gente que xinga não, gente que tá educado ou que não sabia. Gente, se você é educado e falou, pô, isso aqui dói, eu tenho uma mãe que trabalha assim, assim, assado, e é horrível, eu passo por cima. É super válido você vir aqui falar isso. É super válido discutir porque a experiência de viver num país como o Brasil, sendo uma pessoa sem grana, é horrorosa. Posto isso, veio falar merda, não pode... É porque esse cara fica... Não, pô, ouve o projeto, lê o projeto. O projeto dispõe, veja só, sobre redução de jornada de trabalho para 4 dias por semana no Brasil. Isso é o que está dito no projeto. 4 dias. E veja, é 4 dias, mas é a mesma carga horária? Não. Vamos lá. Artigo 1º, o inciso 13º do artigo 7º, passa a vigorar com a seguinte redação... Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais, com jornada de trabalho de 4 dias por semana, facultada a compensação de horários e redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva. Ou seja, o trabalhador não tem nem liberdade de comer, tem que ser uma convenção coletiva para dar poder para os sindicatos. Sindicatos, de acordo com o PSOL, tem que comer um pedaço do salário do trabalhador também. Né? Artigo 2º. Esta emenda constitucional entra em vigor 360 dias após a data da sua publicação. Aí vem a justificativa. E acabou o projeto. É isso o projeto. É isso, galera. Um projeto muito sério, tá? Um assunto muito bem pensado ali pela senhora Érica Hilton. Uma folha de papel, escrito isso, e muita gente vindo aqui. Tá aí. E aí gente cobrando o Kim a apoiar esta meia folha de papel, redigida pelas belíssimas mãos da modelo Érica Hilton. Não, senhora Érica Hilton. Senhora Érica Hilton? Sim, eu falei que ela é uma mulher linda, é uma modelo. Sim. Tá? Então, é importante verem isso, tá? Porque às vezes estão vindo cobrar coisas, vocês estão cobrando isso aí? Mas nunca
que nós vamos apoiar isso aí. Esse projeto é uma insanidade. E se você tá vindo cobrar, gente, um projeto a despeito dela ser uma modelo linda da Erika Hilton, não vai rolar. Por mais gata que a Erika Hilton seja, ela não é uma mulher linda, Rizzo? Não, é pra falar que ela é linda. Ela é uma mulher linda. Eu tava bebendo água na hora. Fala que ela é linda. Linda! Linda, uma modelo linda. Todo mundo no chat, ela é linda. Ela é linda, mas, Erika, esse rostinho aí não consegue compensar essa bosta de projeto. Esse projeto é uma bosta. Tá? Então é importante ler essas coisas pra, assim, vejam só o que vocês estão discutindo. Só que aí eu vi que aí a direita, porque aí temos o problema da direita. A direita brasileira é a direita brasileira, né? Muita gente da direita brasileira viu essa discussão, e como a direita brasileira vive de seguidores, né? Tudo pra um direitista brasileiro é seguidor. O seguidor entrou nisso. Aí a direita, boa parte, comprou. E aí quando a gente argumentou, esse projeto é uma porcaria, mas tudo bem, mas e a discussão? Então assim, já que eles estão pautados pelo seguidor, pelo público, eles querem entrar na discussão. A direita não quer ver esses dados. Eu não vi ninguém postando os dados que o Alex da Mata fez. Sigam o perfil do Alex da Mata. O cara é muito bom, já foi em congresso do MBL. É um rapaz muito inteligente, tá? Aí, esse cara aí, ó. Essas discussões, o Felipe Hermes também tá postando sobre isso. A direita não tá indo nessas discussões. A direita só quer comprar o oba-oba. Igual comprou o oba. Se a direita comprar o oba-oba, o Riso, do Pablo Marçal, não vai comprar o da Erika Hilton? Lógico. Vai comprar. Não vai comprar porque a direita não é séria. A direita não é séria no Brasil, amigos. A direita não é séria no Brasil. A direita é uma piada. Querem discutir questões trabalhistas? Porra, o MBL adora discutir isso. A gente tem um grupo de trabalho no Livro Amarelo falando disso. Que vamos discutir modelo de regime de contratação. Dá pra discutir tudo. Mas dá pra discutir querendo desenvolver o Brasil, fazer o Brasil as pessoas ganharem mais dinheiro. Não atacar nenhum problema de produtividade e querer na marretada resolver um problema econômico assim, sem discussão nenhuma. O projeto da Erika Hilton não contempla porra nenhuma. E aí o direitista fala, mas proponham algo agora. Ora, vocês aí de direita, vocês quiseram propor alguma coisa quando o Bolsonaro esteve no poder? Eu quero saber, esses ativistas de direita na internet, quando a direita estava no poder com o Bolsonaro, eles, bolsonaristas, propuseram alguma coisa? Eu não vi ninguém propondo nada, não propuseram nenhuma discussão. Agora que o PSOL propõe uma irracionalidade, aí eles precisam agradar pra ter like e tal, agradar o seguidor, e só joga as coisas dentro de uma clave absolutamente infantilizada, não vai rolar. Por isso que eu tava conversando no grupo do MBL que falou, não, vamos propor a flexibilização, vamos botar na mesa a flexibilização, redução de impostos caros, e joga essa discussão na mesa. Ora, a vida de um trabalhador urbano no Brasil, e especificamente a vida de um trabalhador urbano no Brasil, é dura. Todo mundo concorda. Digite você concorda que a vida de um trabalhador urbano, especialmente pobre, no Brasil, ela é muito dura. Vamos pensar aqui na vida desse trabalhador urbano. Tá. Qual é a compensação pro contratante? Porque também não vamos quebrar quem banca o pouco de economia formal neste inferno chamado Brasil. Agora, a bosta de um projeto de uma folha do PSOL não tá discutindo nada disso. Uma folha, né? Uma folha é muito. A bosta de projeto não contempla nada disso. Como no Brasil não se lê nada, ninguém quer saber de nada, só bota ali qualquer coisa e jogo que segue. Então quem vai fazer essa discussão? Agora eu queria ver os heróis da direita tratarem esses temas, todos esses... Porque esse é o ponto. Isso está acontecendo também concomitantemente a uma espécie de uma dissociação ao velho discurso liberal conservador que foi da égide da direita brasileira. A direita brasileira percebeu, do meio para o fim do governo Bolsonaro, que tratar, vamos dizer, de uma agenda fiscalista, de uma agenda liberal, por si só, não dá voto, e dois, não necessariamente trouxe grandes resultados para o Bolsonaro. Tá? Isso não significa que boa parte dessa agenda liberal esteja errada. Ela é, na maior parte do tempo, correta. Acho que tem pontos que, vamos dizer, outros elementos, outras formas de pensar a economia, especialmente num aspecto muito macro de planejamento de nação, que às vezes a galera tem um preconceito, a galera liberal tem muito preconceito com outras coisas, mas isso é uma outra discussão. Acho que liberdade laboral é uma coisa que deveria ser, quase uma premissa para nós que não somos esquerdistas, né? Mas o direitista percebeu que isso não dá like, isso não dá voto, é mais fácil só ficar falando de pauta de costumes. E aí, tem ninguém falando disso. Aí eu também jogo um desafio. Lembra que o herói da direita brasileira era o Pablo Marçal? Há 1 mês e meio atrás? Era o herói da direita brasileira. Surge um assunto que impacta diretamente o universo ligado a ele.
de pequenos e médios empreendedores. Gente que acredita que ele tem um grande mindset. E olhando para a dimensão do voto dele aqui em São Paulo, esse cara levou voto de empreendedor, de dono de comércio, mas com certeza. Pergunto, cadê ele hoje? Cadê ele tratando isso? Repara que ele só aparece no período eleitoral, joga a conversinha mole e sai fora. Aí quem vai ter que tratar esse assunto com racionalidade? Quem, senhor Rafael Almeida Riso? O MBL. É a gente, a Geni. É a Geni. Aí taca a pedra na Geni. Só que cansa, né? Cansa, porque tem que fazer essa live aqui com vocês xingando. Só que assim, é isso aí, ó. É escravidão, vamos reduzir a jornada. É isso. Muita gente quer que a gente vá aderir ao Oba-Oba. Nós não vamos aderir ao Oba-Oba. Nós não podemos aderir ao Oba-Oba. Porque nós pretendemos um dia governar o Brasil. E governar pressupõe ter responsabilidade. Responsabilidade. E aí vocês vão ver a gente ser responsável durante a trajetória também. Porque ser moleque é durante a trajetória e só comprar o que é bonitinho, o que é gostoso, é muito fácil. Muito fácil. Tá? O fogo joga bosta na Geni, mas é isso. É aquela lógica genizenta, tá? Eu queria lembrar uma PEC mágica também que aprovaram faz um tempo no Brasil e que entrou em vigor. A PEC das domésticas, você lembra disso? Eu vi a esquerda falando que a promulgação da PEC das domésticas, na verdade, foi o que gerou a queda da Dilma, porque a classe média preconceituosa ficou com tanta raiva que ela não poderia ter mais empregadas domésticas em casa, que ela resolveu derrubar o governo. Porque é essa forma que eles acham que pensa um pagador de imposto. Ele acha que basicamente um pagador de imposto, uma pessoa urbana, ela é um escravocrata. Que essa é a lógica deles. Então, a PEC das domésticas, ela teve algumas características. E a primeira foi, vamos lá, 33% antigamente eram formais, atualmente apenas 25% trabalham com carteira assinada, ou seja, apenas uma em cada 4 domésticas trabalha formalmente. Ou seja, a PEC das domésticas, à época, ela na prática diminuiu a formalidade. Ela diminuiu a formalidade. Agora eu pergunto pra vocês se diminuir a formalidade foi ruim. A questão não é nem essa. A questão é que o efeito, que era a formalização de uma determinada relação, esse efeito não aconteceu. Você engessou um sistema de contratação e aí as pessoas tomaram decisões econômicas racionais, burlando esse caminho. As domésticas inclusas. Que é o que vai acontecer com muita gente do setor de serviços. Aí você vai ter algum vácuo. Agora eu vou dar um exemplo. Lojas que contratam de maneira intensiva vendedores, tá? As lojas já sofrem hoje uma concorrência das lojas online. Se você diminuir a capacidade competitiva das lojas, elas tiverem que repassar preço para as pessoas, vocês imaginam o quê? Que as pessoas vão tomar a decisão irracional de pagar mais caro, só porque ela gostava de ir naquela loja, ou ela vai começar a comprar online? As pessoas e o mercado, eles começam a tomar decisões rápido e de maneira intensa, e às vezes os proponentes desse tipo de coisa vão tomar um susto. Que é por isso que eu acho que às vezes, galera, já que tá todo mundo muito tarado, às vezes o MBL não tem que nem ficar brigando. É o seguinte, ó, nós estamos propondo outra coisa, mas já que vocês querem comprar esse discurso, vou lá. Depois não reclama. Depois não reclama. Mas não se esqueçam disso. Num país extremamente complexo, que é assim, as relações trabalhistas no Brasil são carregadas de regulamentações das mais diversas. Né? A gente tem olha só, a coisa é tão complexa que quando surge a CLT, ela foi uma consolidação de leis trabalhistas. Algumas pré-existentes, eles juntam um super PEC, tem a CLT ali. Depois disso você vai fazendo remendos. Daí tem uma reforma trabalhista que busca flexibilizar um pouco as coisas. Você criou, a coisa é tão complexa que você criou uma justiça específica para julgar casos de trabalho. Aquilo ficou fora da instância comum do direito civil, que trabalha com a relação entre privados. Não, foi criada uma instância específica. Só para isso, uma justiça específica, com suas respectivas instâncias. Tem até o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, e o TST, Tribunal Superior do Trabalho, lá em Brasília. Você criou todo um universo para regulamentar tudo isso. Aí imagina que uma solução simples vai pintar e vai resolver. Não, cara. Infelizmente, já é uma desgraça, já é hiper burocratizado, já é hiper litigioso. Vocês sabem que o Brasil é o país das reclamações trabalhistas. O Brasil é um país que tem ações trabalhistas rodando aos montes. As relações trabalhistas no Brasil são horrendas. Hiper reguladas. E as pessoas, para poder se manter, isso vocês não podem esquecer, estão aos montes indo para a informalidade. Uma enquete, digite 1 se você é CLT, digite 2 se você trabalha em algum tipo de informalidade, isso inclui aplicativo, digite 3 se você está desempregado. Vamos ver aqui, tá? Eu acho isso
curioso da gente saber. Fiz uma enquete, fica melhor aí, Renan. O número de pessoas que estão na informalidade aumenta cada vez mais. Muita gente colocou sou PJ, né? Cara, pode, se quiser, coloca o PJ como informal. Aqui não é um informal, mas... eu vi que tem o pessoal... O que é? Colocar se quiser abrir uma nova enquete, inclui o PJ, então. Deixa eu fechar isso aqui. CLT, informal, desempregado ou PJ? CLT, informal, desempregado e... PJ. Opa, PJ. PJ. O que acontece? Nós vivemos um país que as pessoas e empresas estão procurando meios alternativos àquilo que é proposto nessa burocracia bizarra de contratar e trabalhar e viver e ganhar dinheiro. Essa é a real. E se a CLT fosse tão boa, as pessoas não estavam procurando a informalidade e as PJs e estavam basicamente abraçando isso. Olha só um perfil de esquerda que está sendo usado para atacar, e inclusive estão dizendo que eles estão usando bots, tá? Atacando este que vos fala. Veja só. Réu em 45 processos trabalhistas contra suas empresas, coordenador nacional do MBL, Renan Santos, critica a fim da escala 6x1. Não é um dos maiores problemas do país, nem de longe. E não é um dos maiores problemas do país, nem de longe. Não é. Eu não menti. E a verdade, eles vão aqui e vão botar aqui, ó, 1 milhão de processos trabalhistas. Não, não tenho esses processos trabalhistas. Eu sequer sou sócio dessa empresa e sequer fui eu que adquiri esse processo. E na verdade, bastou a gente ter, na verdade eu ter posições que não são as do PSOL nisso aí, começa a vir um monte de ataque com fake news. Falam, não, ele faliu empresa. Eu nunca fali empresa nenhuma. Eu nunca fali empresa nenhuma. Não tenho nenhuma empresa que eu fali. Então, não venham falar. E mesmo que tivesse, só o fato de eu ter trabalhado no setor privado e ter empregado, enquanto esses críticos, essa turma do PSOL, só vive de ficar falando e nunca sabe sobre o que é trabalhar de verdade, eu tenho moral pra falar do que eu quiser. Porque eu participo da vida econômica, participei da vida econômica do Brasil há muito tempo. Esses críticozinhos de internet aí, né, os intelectuaizinhos de esquerda, sabe porra nenhuma. Conhece porra nenhuma de mercado formal, de mercado informal, de contratação, de demissão. Isso aí é... Pode falar. Assim como muitos outros brasileiros, tentei empreender e ainda tento empreender nessa bagaça. O que é quase uma irracionalidade. Tentar empreender num país que é inimigo de quem empreende é loucura. E se acham que eu vou mudar uma vírgula da minha opinião citando esse tipo de coisa, não vou mudar opinião nenhuma. Porque na verdade as pessoas não querem que as pessoas falem o que a gente está falando aqui, que é a realidade. Eles querem que você se encante nesse tipo de besteirol. Tá? Então é o seguinte, sou como muitos outros brasileiros, como mais de 1 milhão de brasileiros, gente que tentou empreender, tá? Mas nunca fali. Fechei e mudei de ramo. E num dos setores mais difíceis, que é de recuperar indústria num país que é inimigo da industrialização. Fiz isso, trampei, não tenho vergonha de absolutamente nada. E tenho mais moral do que todos esses bostas de PSOL que nunca contrataram alguém na vida pra falar todas as dificuldades que é pra crescer e trabalhar aqui. Trabalhei e não tenho uma vergonha do meu passado. Vergonha eu tenho de quem nunca tentou arriscar nada na vida e que é um bosta e que fica chorando, fazendo manipulação sentimental com os outros, igual esses afrescalhados do PSOL. Tá? Se acham que isso vai mudar alguma coisa, muda porcaria nenhuma. Eu já tive no banco dos réus da Justiça Trabalhista, sei como é que é tomar penhora online na conta de processo injusto. Sei como é pegar uma empresa que está fechando com esses mesmos trabalhadores sem nenhuma perspectiva de vida e falar, trouxe investidor, eu vou botar essa porra pra andar. Assim como fiz e botei pra andar a empresa que estava fechada e me deu uma baita experiência de vida. Infelizmente não deu certo, como não deu certo o negócio de inúmeras outras pessoas que deram certo e não deram certo no Brasil. O importante é que eu não roubei ninguém, não cometi crime, e lutei e no mínimo gerei experiência pra mim e algum tipo de conforto pra quem trabalhou nesse período, tá? Vocês que não sabem o que arriscaram, que não sabem ver, vocês não entendem, vocês não estão nem na situação de poder julgar qualquer coisa. Bando de afrescalhado do PSOL. Vamos lá. Isso aqui é muito engraçado, tá? Opositor da reforma trabalhista, PSOL lança vaga de trabalho na modalidade PJ. Isso aqui é um clássico, né? Um daqueles clássicos, porque eles precisam se adaptar a esse mundo. Quer ver outra coisa? Você pega boa parte da galera do PSOL, uma galera que trabalha com comunicação e audiovisual. Senhor Rafael Almeida Rios, ou qualquer um que conhece isso aqui. Esta turma é PJ ou CLT? PJ? É inteira PJ. O setor de audiovisual, o setor de redes sociais, o setor de pessoas que trabalham com comunicação é inteiro PJ.
todo psolista é um pejotizado ou um contratante PJ. Mas, não, ele, né? Ele fala um negócio e pratica outro, que é um clássico. Tá? O Pikachu de Chernobyl, ele disse que eu não apresentei nenhum bom argumento até agora. Então, se não foi apresentado nenhum bom argumento, cara, me parece que você já está muito certeiro. Porque eu trouxe alguns elementos de ordem econômica e política muito diferentes, tá? Trazendo a complexidade do tema, e parece que isso não te impactou em nada. Se isso não te impactou em nada, cara, tudo bem. O que deve te impactar é o bom projeto, é o projeto completo, é o projeto sensível da modelo Erika Hilton. Às vezes eu não sou bonito como ela, cara. Acontece, né, cara? Aí também, né? Aí cada um é cada um, não é, senhor Rafael Almeida Riso? É isso aí. Tá? Tem o pessoal também comentando no chat, aproveitando que você está fazendo respostas agora. Político, vocês também, tem político que trabalha 4x3. Você é político, Renan? Eu não sou político. Eu não sou político. Eu trabalho praticamente todos os dias da semana. Quando eu consigo tirar um fim de semana pra eu ir pra casa dos meus pais, é muito. A maior parte dos meus fins de semana eu ou viajo e trabalho com o MBL, ou trabalho aqui e fora, ou se eu tô em casa eu tô trabalhando. Então, assim, minha vida é trabalhar, eu me dedico 100% a trabalho. Não, nem sei quantas horas eu trabalho por dia, porque eu passo basicamente o meu dia inteiro trabalhando. E posso falar, eu não sou político, não sou contratado. E ainda vou falar uma coisa que vai doer pra essa galera. Vocês sabem que, inclusive, os políticos ladrões e corruptos, e inclusive os políticos de esquerda, eles trabalham bastante, né? É uma triste constatação que eu vou fazer aqui, porque eu poderia ser meramente populista. Eles trabalham. Um político do Centrão, ele vai pra Brasília, trabalha uns poucos dias, sabe porra nenhuma o que tá fazendo, e ele volta pro trabalho dele, que é basicamente fazer negociatas ao redor do estado dele. Esse é um trabalho do político Centrão. E ele trabalha muito nisso, tá? Mesmo o político de esquerda também trabalha nisso. Agora, você não verá, né? Vamos ver se eles topariam votar uma instituição, por exemplo, de um regime de trabalho de 5-2 na Câmara dos Deputados. Eu ouso dizer que eu nem sei se isso seria bom, Riso. Porque você botar esse bando de deputado pra ficar fazendo coisa, só vai sair merda. Não. Pelo amor de Deus, ainda. Político do Centrão e de esquerda tem que trabalhar 1x6. É 1x6. No máximo, 0x7. Para de trabalhar, político do Centrão, pelo amor de Deus. É 0 por 365. É isso, não cara. Trabalhem. Folguem o dia inteiro. Cuidado com o que vocês desejam, pessoal. Vocês querem mesmo que pessoas do Centrão e da esquerda trabalhem bastante, sejam produtivos e efetivos, vocês terão péssimas surpresas. O Davi José Máximo falou, vereador trabalha pouco. Cara, vereador é pra trabalhar pouco, tá, cara? Vamos dar um exemplo, uma cidade de 20 mil habitantes. Um vereador, nem salário deveria receber, no máximo algum tipo de custeio de gastos que ele tem específicos, porque ele é um conselheiro da cidade. É um trabalho de doação que ele faz em nome da cidade. E ele pode fazer uma reunião por semana, ou 2 reuniões com uma sessão deliberativa pra isso. No máximo. O vereador, galera, em qualquer lugar do mundo, ele não é um ofício que o cara fica o dia inteiro. É que aqui foi transformado num ofício, e aí você começa a aumentar os salários, né? Especialmente em cidades pequenas. Aí você vai pegar cidades grandes mudam um pouco de figura. Aí você começa a ter situações de muita complexidade, você começa a ter comissões para o cara participar, discussões grandes em comissões. Aí, conforme aumenta o tamanho da cidade, a complexidade é bem grande. Sim. Agora, vereadores de cidade pequena, eu acho que, não deveriam ser remunerados. Eles sequer deveriam ser remunerados. E nem tem trabalho pro cara ficar fazendo, porque imagina os caras deliberando aí tanto tempo. Olha só, o ZZST falou, aprovamos 4x3 sim, linda Érica, e botou as bandeiras trans. Mais um que gostou do projeto por conta da beleza da Érica.